pessoal! Estamos aqui para o segundo episódio do nosso podcast, As Personalidades que Fizeram Israel. Eu sou a Amora Miriam, do Hebraico Simples, sou professora de hebraico, então se você quer aprender hebraico, vem com a gente. Mas se você quer um monte de conteúdo relacionado a Israel, e judaísmo, e sionismo, então você tem nas nossas redes sociais também, Hebraico Simples, no Instagram, no YouTube. Se você ainda não segue, vem com a gente. Esse é o segundo episódio antes do segundo episódio, estou aqui com meu amigo André, que é historiador, e é ele que conta as histórias, eu só fico aqui, né, incentivando e fazendo as perguntas. Provocando, exatamente. E esse segundo episódio a gente vai dedicar ao pai do sionismo, né? Se no primeiro episódio a gente falou sobre o grande líder da história de Israel, que foi o Ben Gurion, aqui a gente vai falar sobre Theodor Herzl, que é o cara que deu o caminho, né, para o povo judeu e que trouxe essa ideia do sionismo. O que seria o sionismo? O cara. A gente fala de pessoas muito idealistas, né, que viveram a vida em prol do seu ideal, das coisas que acreditavam mesmo. Então, André, conta um pouquinho pra gente quem foi Herzl. A gente pode começar na infância, antes dele, porque a gente sabe também que a história dele não foi que ele nasceu assim com essa ideia de que o povo judeu precisava de um país, né? Teve uma coisa muito marcante ali na história dele que fez ele ter essa ideia. Bom, primeiro, mais uma vez, eu agradeço ao Hebraico Simples pelo convite, a todos que acompanham o Hebraico Simples. É realmente um prazer estar aqui. Obrigado pelas provocações. Então, hoje vamos falar de mais um cara, né? O cara que é chamado do pai do sionismo, Theodor Herzl, como ele é conhecido em hebraico, Binyamin Ze'ev Herzl, né? E realmente, aliás, os nomes também têm um simbolismo muito grande. Ele foi conhecido praticamente toda a sua infância, como jovem também, e até o início da idade adulta, como Theodor, né? Uhum. E o motivo disso é muito claro. Ele vinha de uma família judia de Budapeste, na época do Império, chamado Império Austro-Húngaro, né? Budapeste era uma das grandes cidades, né, do Império Austro-Húngaro. Aliás, cultura em alemão, né? O Império Austro-Húngaro tinha uma cultura alemã muito grande. E essa a família, né, de Theodor Herzl era uma família, o que nós chamamos de uma família bem assimilada. Significa, o judaísmo era parte da vida deles, mas não era parte essencial da vida deles. Então, a gente já está falando, né, daquilo que nós falamos no primeiro episódio, que se chamou a emancipação dos judeus. A família de Theodor Herzl era uma família bem emancipada. Você está falando isso porque Theodor não é um nome hebraico, exatamente, né? Por isso eu falei que falar de Theodor e de Binyamin Ze'ev, né, são quase duas pessoas diferentes. É claro que são duas pessoas que estão dentro da mesma personalidade, né, que vai chegar a ser o pai do sionismo. E Theodor, né, Theodor Herzl, ele como judeu emancipado, ele quer entrar e fazer parte da sociedade, né, tanto em Budapeste, exatamente, como em Viena, onde ele chega. Ele estuda direito, né, ele é formado em direito. Ele trabalha principalmente na área do teatro. Ele escreve, né, obras de teatro e também, como a gente sabe, como jornalista. Então, agora, isso por quê? Porque ele descobre rapidamente que, apesar né, vamos dizer assim, o mundo estar aberto para os judeus, ele não está tão aberto assim. Que na real, como se diz, né, na verdade, quando ele chega, né, para trabalhar como advogado, portas são fechadas para ele, não por causa que ele é um mau advogado ou porque ele não é um bom profissional. Poderia ter acontecido por isso, mas no caso é porque ele era judeu. E aí a pessoa que está tentando se assimilar, porque aqui tem essa coisa, né, porque o que a gente falou, por exemplo, do Ben Gurion, eles viviam fechados, era uma comunidade mais ortodoxa e tal, e você tinha a identidade judaica muito clara, você é judeu. Aqui, uma família que
que quer se emancipar e que está assimilada, que quer fazer parte da comunidade em geral, de repente você começa a se sentir o judeu, porque o outro está falando que você é judeu, né? O outro está fechando as portas. Exatamente. Porque você é diferente. Exatamente. E o motivo desse fechamento de porta é principalmente, né, a visão nacionalista que leva até um antissemitismo racial, né? Que faz o judeu ser uma raça diferente. E Herzl sente isso na pele e na vida dele. Agora, existe um fato na vida de Herzl, de Theodor Herzl, que ele, como jornalista, é mandado à França para cobrir o famoso caso Dreyfus, exatamente, né? Que é também, mais uma vez, um judeu emancipado que chega a ser oficial do exército francês. Dreyfus é o oficial e Dreyfus está sendo acusado de espionagem contra a França para a Alemanha, a grande, né, inimiga, a grande potência inimiga da França naqueles tempos, independente que no final das contas vai se descobrir que houve uma armação para, né, culpar Dreyfus também, né, por ser judeu, mas o que Herzl vê ali é justamente isso, é o judeu que quer se emancipar, quer fazer parte da sociedade europeia, e eu estou falando da Europa ocidental e Europa central, isso também vai acontecer na Europa oriental. As portas são fechadas para esse judeu. E isso vai levar Theodor Herzl a se encontrar com o Benjamin Zeev Herzl, que significa a entender que precisa se encontrar uma solução para o que ele chamou do problema judeu. Sim, né? Mas calma, porque assim, o caso do Dreyfus não é só que a porta foi fechada, ele foi humilhado, ele foi, né, ele se depara ali com uma situação... Ele foi cobrir um caso qualquer, né? Não era necessariamente porque ele é judeu. E ali a ficha dele cai, né? Ele vê como que o Dreyfus é humilhado porque ele era judeu. Exatamente isso. Mas ele também vê manifestações nas ruas da França que também vão levar isso. Agora, não, é que eu sempre digo, muita gente dá muito peso ao caso Dreyfus, mas não é só o caso Dreyfus, é a própria vida do Theodor Herzl, é o próprio caminho que ele faz para se integrar à sociedade e ele percebe que ele não consegue. E aí é um momento de muitos movimentos nacionais na Europa. Existe o que se chama a Primavera dos Povos, né? Muitos, nesse momento, a gente conhece hoje os estados, a Itália, a França, direito de autodeterminação, a Alemanha, a Áustria, mas a gente, exatamente, é nesse momento que começam a se formar esses estados que nós vamos chamar depois de estados modernos. E dentro disso, o judeu, pela visão nacionalista, é colocado de lado porque é visto como uma outra nação e, claro, isso se conecta diretamente até com uma questão racial que, obviamente, isso vai chegar muito longe mais tarde com o Holocausto, mas isso é depois. De qualquer maneira, Herzl entende que existe um problema e precisa ser resolvido, né? E ele entende que se os franceses têm direito a ter um Estado, os italianos têm direito a ter um Estado, né? Na Europa Oriental, os povos começam a dizer que têm direito a ter a sua nação, o seu Estado. Os judeus também têm. Isso vai fazer com que os judeus vão ter a sua autonomia, vão ter o seu porto seguro e vai resolver tanto o problema dos judeus como o problema da Europa, que não quer ter judeus. Realmente ele olhou isso dessa maneira. Win-win. Exatamente. Agora, ele não foi o primeiro que teve esse pensamento, essa ideia. Houve antes deles outros idealistas que pensaram nisso, menos conhecidos, claro, e esse é o motivo por que menos conhecidos, porque o que fez Theodor Herzl, e nessa época podemos até já dizer que agora ele é chamado de Benjamin Zeev, ele cria o chamado movimento sionista, a organização sionista, que vai deixar o sionismo que estava, podemos dizer, de alguma maneira escondido embaixo da mesa, agora vai levar o sionismo para outro patamar, em termos, o que nós chamamos hoje em dia de
como se diria, ele levou o sionismo a ser divulgado em todas as mídias. Então as pessoas começaram a entender que existe uma ideologia, né, que é o sionismo, que propõe que os judeus também têm o direito de criar o seu Estado e, né, se autodeterminarem, né, o chamado, né, terem a criação de um país judeu. E isso ele consegue como? Ele consegue também com encontros que ele faz com líderes de, né, outras nações, como o sultão otomano, como o imperador alemão. Ele vai começando a fazer um lobby, né? A convencer as pessoas. Ele faz isso e ele também ele organiza realmente uma instituição, faz encontros chamados os Congressos Sionistas. O primeiro foi em 1897 e ele escreve também, principalmente 2 livros, né? Um chamado Estado Judeu, que é um livro que é muito técnico, que fala como ele via o Estado judeu, por exemplo, como ele via a questão do exército desse Estado, que aliás é muito diferente do que a gente conhece hoje em dia do Estado judeu. Ele falava de um exército de paz, ele via esse Estado como um Estado que ajudaria outros povos a viverem em paz. Ele não via uma situação de guerra aqui no Oriente Médio. Outra coisa do próprio idioma, da língua. Ele não sabia hebraico e ele não via o hebraico como esse idioma. Ele via como cada judeu trazendo do seu local um idioma, mas ele via, sim, de alguma maneira, uma influência daquilo que ele via a cultura que dominava o mundo acadêmico na época, que era a língua que ele falava, que era o alemão. Sim. Mas ele vinha cada um influenciando e... A gente, inclusive, tem um vídeo nosso que eu falo que ele era contra realmente a questão do hebraico e ele fala assim... Isso é uma besteira. Quem é que vai comprar um dia um bilhete de trem em hebraico, né? Aí eu ensino como é que compra um bilhete de trem em hebraico. Mas realmente eu achava que era uma perda de tempo. Tinham coisas mais importantes, né, para serem feitas. E não começar agora a ensinar hebraico e a revitalizar o hebraico, né? Então esse é o Estado, né, o Estado judeu, que também fala por que fazer na Palestina o Estado e não em outro lugar, porque ele se convence que tem que ser. Teve inclusive a proposta de Uganda. Que aí eu sempre digo que as pessoas não são muito honestas com Theodor Herzl. Fala que ele era a favor de que o Estado judeu fosse criado em Uganda. Ele falou num estado temporário, um momento temporário, porque ele queria salvar principalmente judeus da Europa Oriental, que estavam sofrendo com a violência, né, os famosos pogroms, e ele queria que os judeus, esses que não tinham para onde ir, ficassem pelo menos em algum refúgio temporário até se criar um Estado judeu definitivo na terra de Israel. Ou seja, sempre foi claro para ele que o Estado deveria ser na terra de Israel. Dizer que sempre foi claro também não é verdade, mas porque ele era um cara muito pragmático, né, mas ele entende rapidamente, até por essa questão de trazer as pessoas, vender a ideia que a terra dos antepassados do povo judeu tinha que ser o lugar. Ele entende isso. Então, né, isso acaba sendo uma coisa que fica, podemos dizer, direcionada por ele. Mas ele também pensou na Argentina, na Patagônia, ele pensou em outras ideias. O que é interessante aqui, né, é que ele escreve outro livro que se chama Altneuland, que o nome traduzindo, né, para o português, seria Velha Nova Terra, né, do alemão, e aonde é um romance, na verdade, que ele conta como ele via nesse romance era uma utopia mesmo desse Estado, como funcionaria, né, como seriam as relações comerciais entre as pessoas, como elas viveriam entre judeus e árabes. Aliás, ele fala de uma convivência pacífica, positiva e que um desenvolvimento que traria, né, o bem para todo mundo. Ele falava muito nisso. Aliás, o Altneuland, quando foi traduzido, foi escrito em alemão. Ele, quando foi traduzido para o hebraico, recebeu o nome de Tel Aviv, né? Que isso foi escrito antes e foi traduzido antes da criação da cidade de Tel Aviv. E Tel Aviv recebe o nome Tel Aviv finalmente, porque ela simbolizou de alguma maneira essa conexão entre o Mas é importante a gente falar que Tel Aviv não é a tradução literal. Não, mas é exatamente isso. A gente já contou isso acho que em outro momento, outro vídeo, que Tel é um monte formado por ruínas de civilizações, né? E Aviv é primavera. Frescor da primavera. Exatamente, a renovação. Então, Tel Aviv, o nome representa o velho e o novo, mas não é literal, é poético, podemos dizer assim. E quando poético. Escolheram o nome da cidade, ficou mais poético ainda, porque Tel Aviv simboliza tudo isso. Mas, enfim, ele consegue, né, espalhar essa ideia
dizer que ele teve sucesso e êxito no primeiro momento é muito difícil. Ele não recebe nem apoio em massa do próprio povo judeu, que ainda não via como isso poderia ser possível. Poderia ser possível. Era muito, né? De repente você trazer uma ideia muito diferente. E também dos próprios líderes que ele se encontrou, os líderes mundiais que não viram nele, não nele, mas na ideia, algo que era realmente poderia acontecer. E então Herzl, quando morre em 1904, ainda, aliás, morreu jovem, podemos dizer que ele criou, né, essa estrutura, a organização sionista, essa estrutura que foi um instrumento fundamental para a criação do Estado de Israel 44 anos depois da morte dele. Ele plantou a sementinha. Ele plantou uma sementinha. Se ele entendeu isso claramente, a gente não tem como saber. Mas a gente pode dizer que hoje em dia ele é reconhecido dessa maneira. Muitos comparam também Herzl a Moisés, que, né, trouxe o povo até quase a terra de Israel, mas não entrou em Israel. E Herzl também, né, traz a ideia de Israel, de que o povo deveria vir para Israel, mas não entra em Israel, não vive em Israel. Então, é excelente a comparação, né? Também, claro, por essa questão que Herzl, apesar que ele visitou Israel, ele conheceu, né, um pouco da realidade que existia aqui, né, na época chamada região da Palestina, no Império Turco, ainda otomano. Mas algo interessante é que nós temos algumas fotos, né, de Theodor Herzl e sempre a barba, né, ela chama muito a atenção, não por acaso. Theodor Herzl, como eu falei antes, ele entendeu que ele entendeu o que ele representava em termos de símbolo, né, e o que aquilo, a sua imagem, transmitiria para... Ele sabia disso? Ele era consciente disso? Ele era consciente disso e ele sim... Alguns dizem que ele era consciente que a barba, inclusive, era algo que sim o conectava com Moisés, né? Apesar que outra vez, ninguém sabe como era exatamente Moisés, mas se criou uma dimensão que Moisés teria uma barba comprida, uma coisa assim. Então se fez assim uma conexão como ele seria, né, esse novo líder que estava levando o povo para a Terra Prometida. Então, Herzl, ele, de alguma maneira, ele usou muito disso também, né? Ele usa muito desses simbolismos para, né, que o povo, né, se levantasse para seguir esse caminho. Se conecte também pelo lado do histórico e religioso, né, da história bíblica também. Sem dúvida nenhuma. Outra vez, ele não era um grande conhecedor da Bíblia, ele não vivia desse mundo, mas por outro lado, ele entendeu que se ele quisesse unir todos, ele entendeu que ele não eram só pessoas como ele, com a sua história, com a sua origem, que estariam no movimento sionista. Viriam judeus de vários lugares do mundo. Aliás, no primeiro congresso sionista, vieram judeus também da América Latina, chegaram, né, da América do Sul, que era naquela época, final do século XIX. Como é que era esse contexto, assim, dos congressos sionistas? Como é que era o clima? O congresso sionista era um local onde podemos dizer, se decidiu, assim, por um lado, instrumentos institucionais que possibilitariam a criação do Estado. Então, por exemplo, se instituiu que se criaria um fundo para a compra de terras. Então, um fundo que juntaria doações de dinheiro e de apoiadores para comprar terras na Palestina. Então, isso, por exemplo, era algo que Herzl também viu e, obviamente, apoiou. Então, esse é um lado, né, do que foi criado nesses congressos. Do outro, né, decisões simbólicas. Qual vai ser a bandeira? Claro, o Estado ainda não tinha sido criado, mas qual vai ser a bandeira do movimento que se transformou no final na bandeira do Estado de Israel, que é a bandeira que a gente tem até hoje em dia, com as duas faixas azuis e com a estrela de Davi, o escudo de Davi no meio. Então, por exemplo, isso foi uma coisa que foi discutida, né, e foi decidida. O próprio hino de Israel, do Estado de Israel, já era cantado, né, como o Atikva, a esperança, que era a esperança de se criar um Estado, e acabou ficando, né, hoje dizem que a esperança é de que vivemos em paz, que possamos realmente
Mas, agora, tudo era feito de forma, podemos dizer, democrática. Todos aqueles que vinham representando as suas comunidades tinham direito realmente ao voto para tomar certas decisões. Você me perguntou antes sobre a questão de Uganda. Isso foi debatido, né, num dos congressos, e nesse congresso acabou não passando, né? Teve aqueles que sim, inclusive Herzl, que de alguma maneira foram a favor de temporariamente que Uganda fosse um local que absorvesse judeus. E acabou não havendo isso. O que mais que teve assim de discussões interessantes, decisões polêmicas dele? Que teve mais alguma coisa que Coisas que que foram... não todo mundo concordava e que... Não, primeira coisa, a gente está falando de um congresso onde estão participando os judeus, não todo mundo concordava nas coisas, como você sabe. Isso é um fato. Isso é um fato, é quase impossível. Agora, teve, por exemplo, não estou falando de decisões pontuais, mas, por exemplo, teve pessoas que contestaram Herzl na visão justamente que ele queria criar um país para judeus e não um país com essência judaica. Eu não estou falando só da questão religiosa, eu estou falando realmente da questão cultural. O hebraico é parte disso. Exatamente, é o que a gente uma falou visão antes. diferente. O hebraico era parte disso. Herzl tinha uma visão muito mais de como criar um Estado europeu na Palestina, né? Um Estado europeu judeu na Palestina. Ele via as coisas dessa maneira. E tiveram aqueles que contestaram Herzl nesse sentido. Falaram, nós somos a favor de criar um Estado judeu, inclusive que seja um Estado moderno, mas tem que ter uma essência judaica. E o hebraico tem que fazer parte disso. Então, esse foi uma das questões que foram trazidas frente... A cultura também, tem o sionismo cultural. Exatamente. Então, outras visões sionistas que foram, né, não aceitaram tudo aquilo que Herzl trouxe. Por outro lado, Herzl sim pensou em muitas coisas de valores. Né? Não pode dizer, inclusive, valores que também são valores judaicos. Não só, mas são valores judaicos. Por exemplo, ele falou, as pessoas lembram muito das frases dele que estão ligadas à criação do Estado. Né? Se não em 5, em 50 anos será criado um Estado. Ele falou, ou se quisermos, isso não será uma lenda. Isso que faz. Vamos depois falar essa frase em hebraico também. Então aí... Mas, por exemplo, uma das coisas que ele falou mais interessantes é que falou que não adiantava o Estado judeu ter indústrias, ter estradas modernas. Ele falou dessa maneira mesmo, falou de ter tecnologia de alto nível se as pessoas não respeitarem e ajudarem uma outra. Ele falou isso. Então, não serviria para nada criar um Estado. Herzl falou isso. Essa foi uma frase que foi menos falada, mas ele sim via uma sociedade justa. Ele sim acreditava, né, numa sociedade onde não existissem diferenças sociais grandes, não existisse pessoas que não tivessem oportunidades como as outras. Ele tinha isso muito claro, né, na sua consciência e também respeitava de alguma maneira a tradição judaica. Ele via, por exemplo, nos rabinos, parte, né, de uma assembleia que também participaria de decisões desse Estado. Então isso também Herzl colocou. Interessante, a frase em hebraico é Im tirtzu en zo agadah. Vou falar de novo. Im tirtzu en zo agadah. É a frase mais famosa do Herzl de todos os tempos, sem dúvida, que é se quiseres, se quiseres, não será uma lenda, né? Enzo Agadah, no caso de lenda. Ou seja, quando as pessoas ficavam na dúvida se isso era possível de acontecer, então ele estava ali trazendo que é só a gente querer. A gente quer, obviamente, querer e trabalhar, né? Não adianta só querer, mas a gente tem que querer e a gente tem que fazer acontecer. E isso pode acontecer. E até assim, deixar muito claro, né? Eu falei que Herzl talvez faleceu, morreu, ele como que não entendendo o que ele tinha deixado, né? Porque realmente era um momento que ainda grande parte das pessoas não entraram. Ainda não estava concreto, né? Muito longe disso. Mas a gente sabe que 44 anos depois, né, da sua morte, David Ben-Gurion, como a gente contou no primeiro episódio,
proclama a independência de Israel, declara a independência de Israel, e atrás de David Ben-Gurion tem um quadro. E esse quadro tem a imagem de Theodor Herzl. E hoje em dia, se você entra no parlamento de Israel, né, lá, né, no local onde se fazem os discursos, tem a imagem de Theodor Herzl. Sem falar, claro, em avenidas, ruas, escolas, né? Tudo. É uma cidade... Se eu entro na escola do meu filho, tem essa frase que eu falei, na parede, assim, no mural. Uma cidade, né, que se chama Herzliya, ao norte de Tel Aviv, né, hoje em dia é também um polo tecnológico importante, uma região de tecnologia. Então, assim, Theodor Sabe Herzl... que o meu filho Jonathan fala que é porque o Herzl casou com a Lia. E a gente não desmente. Então tá. Eu adoro essas... Eu acho muito fofo. Eu adoro essas histórias. Mas é isso. a cidade do Herzl. Exatamente, a cidade, né, que homenageia Theodor Herzl. E a verdade é isso. Herzl acabou, né, realmente se transformando num símbolo também. Símbolo. Né? Ele virou um símbolo de visionário, de idealista, exatamente por isso. E que é impactante em toda a sociedade até hoje. Não importa para quê. Im tirtzu Enzo Agadá, né? De que a gente pode acreditar nos nossos sonhos. E fazer algo. E fazer acontecer. Esse é o símbolo, no fim das contas, né? Ele acreditou quando ninguém mais acreditava, poucas pessoas acreditavam, pouca gente deu moral para ele. Pô, isso aí vai... Muito difícil. Como? A gente vive aqui há anos, né? Ele acreditou e conseguiu implantar essa semente, enfim... E depois foi o trabalho de muitas outras pessoas, gerações, gente que comprou a ideia. Com certeza. E veio junto. Enfim, esse é o cara, né? Esse é a pessoa que foi o grande visionário do Estado de Israel. Obrigada, André, por ter participado comigo aqui desse segundo episódio do nosso podcast. Obrigada por todo mundo que assistiu. Curtam, compartilhem, mandem para os amigos, comentem, façam perguntas, a gente vai respondendo. E até o próximo. Tchau!